depois o título da Mercosul, que eu faço 3 gols na final contra o Palmeiras, campeão da Libertadores. Então não era o Flamengo contra qualquer time, era Flamengo e Palmeiras. Flamengo por tudo que representa, e o Palmeiras, que era o Palmeiras do Alex, do Marcos, do Júnior Baiano. O Baiano tava contra. Tava contra. Beijo, Baiano. O Baiano tem outra história legal, cara. O Baiano foi pro São Paulo. Antes de eu jogar, de eu vestir a camisa do Flamengo, e aí ele foi contratado, aquela polêmica. Pô, o cara só bate, como é que o Tele chama um cara desse? E o Baiano é um dos caras mais gentis que você pode conhecer na tua vida. Um cara nota 1 milhão. E assim, eu, na época, falei, caraca, por que o São Paulo tá trazendo um cara desse? 10 dias depois, era meu melhor amigo. E eu era atacante e ele era o zagueiro. Ele gostava de uma chegadinha, né? Cara, eu apanhava lá na frente, a bola parada, ele falava, quem foi? Eu falava, Baiano, tá tudo certo. Ele falou, qual o número dele? Quem foi que te pegou? Eu falei, Baiano, tá tudo certo. Ele falou, só fala o número. Eu falei, 4. Mas ele assava o cara. A primeira oportunidade que o cara tinha, ele falava assim, se você bater nele lá na frente, você vai apanhar de mim aqui atrás. Então não podia mexer muito comigo, não. O Júnior Baiano, ele era intimidador total, assim, Sim, né? Ele fazia aquela cara assim, era o bicho. Não. Jogava demais, né, cara? Ainda fazia gol à beça, chute fora da área, gol de cabeça. O que era... E técnico, jogador. Era muito técnico. Bom, muito bom. Muito bom jogador. E eu fui muito feliz. Então aí, só pra terminar. Então eu tive esse episódio. E aí, depois dessa história de entrar no segundo tempo, um dia o Romário me pegou de lado e falou isso. Falou assim, pô, cara, eu brigo por você na imprensa, você não vai falar nada? Você vai aceitar o banco? Falo, eu sempre, hoje, com 46 anos, casado, com 2 filhos, você tem uma cabeça diferente da época que você tem 23 anos, que foi quando eu joguei no Flamengo. Cara, eu sempre fui muito de grupo, eu sempre fui muito respeitador em relação às hierarquias, em relação às decisões do treinador. Quando eu não concordava, eu me posicionava, mas me posicionava de uma maneira tranquila, tal. E o Romário queria que eu entrasse com os 2 pés na porta. Pô, você joga mais que os caras, por que você fica no banco, tal? Então, assim, até aquele momento que o Denis saía correndo e apontava pra mim, o Denis é o massagista do Flamengo. E aí eu saía correndo, porque já era uma explosão na arquibancada, tipo, como se fosse um gol mesmo. A torcida começava, Caio. Esses momentos do Maracanã são momentos inesquecíveis pra mim. As conquistas e essa entrada em campo, pelo retorno que eu tinha da arquibancada, era muito legal. Entendi. Então é uma coisa que eu vou guardar pra sempre. Mas também brigar nunca foi muito do teu perfil, né? Nunca. Esse lance de questionar lá o treinador e tal. Mas tem uma diferença. Eu acho que assim, você sempre tem que se posicionar. E aí, a forma como você se posiciona é que eu acho que faz toda a diferença. Tem o cara que apela, que vai para a imprensa, que dá declarações polêmicas e que torna público esse tipo de conversa mesmo. Uhum. E tem aquele cara que sempre foi mais a minha linha. Quando eu não concordava, eu falava, professor, posso conversar com você? Queria entender o que eu estou fazendo de errado, por que eu não sou titular. E aí isso não vazava pra mim. Exato. O torcedor não ficava sabendo, mas eu me posicionava internamente. É lógico que eu não estava satisfeito em ficar no banco. Por mais legal que fosse, a torcida pedir meu nome, a comemoração na hora que o técnico me chamava para entrar em campo. E eu usava isso como estímulo, como incentivo, porque aí eu corria mais que os outros. Eu falava, cara, eu tenho 20 minutos para mudar esse jogo. Ou você empata o jogo ou ganha o jogo, mas você tem que fazer a diferença. Até para você reivindicar para o próximo jogo um lugar no time titular. Então eu sempre me posicionei. Às vezes esse posicionamento saía algumas farpas, faz parte, eu tive as minhas discussões com alguns treinadores, e a maioria das vezes vocês não ficavam sabendo. Entendi. Aqui assim, esse negócio dessas discussões, às vezes, treinador e tal, hoje, assim, realmente todo mundo, os clubes procuram blindar isso, né? Porque vai pra imprensa, o troço fica gigante, né? Um troço que às vezes não é nada, às vezes é coisa de jogo. Várias vezes, um jogador brigou com outro ali em campo, do mesmo time, né? E passa, sabe? Não precisa querer esse negócio. Mas você sempre foi um cara muito educado, muito calmo, né? O Arnaldo, quando veio aqui, ele contou a história do Amaral, né? Foi que o Amaral tá falando pra ele que, cara, eu tô tomando muito cartão, como é que faz? Eu falei, não, fala na moral com o juiz, se apresenta, vai. E você acha que esse jeito de você não arrumava confusão com ninguém, basicamente, né? Tipo, isso realmente funcionava em questão de, no campo, na arbitragem, tipo, dos juízes serem mais... O Caio Boa Praça Isso. tinha ali Isso um dava arrego vantagem? pelos caras. Era positivo sempre? Eu acho que era. Mas não era pensado, tá? Era natural, era sim. espontâneo. Eu sempre falo isso. O Caio jogador, o Caio comentarista e o Caio fora das câmeras é a mesma pessoa. Eu sou absolutamente transparente. Eu não faço tipo por ser comentarista ou na época em que eu era jogador.
Cara, eu sempre tratei o esporte como inclusão, educação e lazer. Sempre foi a minha paixão. Mas, cara, eu não pergunto. Hoje em dia talvez até fosse diferente por conta do VAR. Mas eu não queria saber quem estava apitando, qual era o nome do juiz, qual era o estilo do juiz. Eu sabia que eu tinha que ter um bom comportamento e que eu não podia ficar batendo de frente com a arbitragem. Então, cara, durante os meus mais de 10 anos de carreira, eu fui expulso 2 vezes, as 2 injustas. Injustas mesmo. De sacanagem. Porque às vezes o juiz erra, às vezes o juiz quer fazer uma média com o time que está numa situação mais difícil, pior, tal. Ou ele te usa para controlar o jogo, que eu sempre fui contra e eu bato demais nessa tecla nos meus comentários. A gente evita falar de arbitragem porque tem o central do apito, né? Hoje o Arnaldo não está mais com a gente. Beijo, Arnaldo! Parabéns pela entrevista aqui, que foi legal também. Mas assim, hoje tem o Salvio, tem o Sandro e tem o PC. Cara, eu falo para eles, tem algumas coisas que me irritam demais. Por exemplo, o cara, eu vou dar um drible em cima do zagueiro. Aí eu driblo, a bola sai pela linha de fundo, eu peço pênalti. Ou você marca pênalti ou você marca tiro de meta. O que o juiz marca? Escanteio. Não foi escanteio. Ou você dá o pênalti ou você dá o tiro de meta. Eles usam a muleta, tipo, é um lance difícil, já que eu não acho que foi pênalti, eu dou o escanteio para compensar. Não, tá errado. Outra coisa, uma falta, você faz 2 faltas, você faz 4 faltas. Aí o outro vai e faz a primeira falta. Ele fala, reincidência, você toma amarelo. Não, foi minha primeira. Dá nos caras que fizeram 4 faltas. Se a minha falta foi grave, beleza. Mas tem que controlar o jogo. Não, tem que apitar o que é certo. Se o cara entrou mais duro, falta, amarelo. Se eu fiz a minha primeira falta normal de jogo, por que eu vou pagar por um erro que os outros cometeram? O que é muito comum na arbitragem também é, tipo, dar um amarelo aqui e o juiz ficar procurando amarelo pro outro time de alguma maneira pra compensar. Exatamente. É meio louco, né? Mas eu sempre fui muito disciplinado, sempre fui um cara que tive uma boa relação com a arbitragem. Às vezes que tu foi expulso injustamente, tu lembra? Foi Claro. por causa disso? Cara, Foi. 2 vezes na carreira inteira ser expulso, tem noção disso? E suspensão por cartão amarelo deve ter acontecido, mas eu não lembro mesmo, cara. Putz, a primeira foi com a camisa do Santos e Racing na Argentina. Na nossa chave, era uma chave difícil, não lembro se era acho que não era Libertadores, acho que era Sul-Americana. E éramos nós, River e Racing. Classificamos nós e River. E o Racing estava naquela crise e tal. Primeiro tempo, 0-0. O volante passa por mim na linha do meio de campo. Não era um contra-ataque, não era lance perigoso, não era nada. Só que na hora que ele adianta a bola, eu acelero o passo. Na hora que ele chega antes de mim, eu ponho o pé pra ele cair. Pus o pé mesmo. Mas sabe aquele tipo pra tropeçar e cair, só pra matar a jogada? Nada. Hoje nem amarelo tomaria. Cara, o juiz, eu não tinha nada. Tipo, tinha 35 do primeiro tempo, ele foi lá e me expulsou. Nossa, esse eu fiquei bravo. Mas você não tinha nem amarelo? Nada. Se bobear, foi a minha primeira falta no jogo, jogo super tranquilo. Claramente porque o Santos era mais forte, porque o Racing estava em crise e ele quis dar uma compensada pro Racing ganhar o jogo. E acabou ganhando. Cara, eu saí, eu lembro até hoje de ver a Rádio Bandeirantes. Nossa, o que eu xinguei esse juiz, cara. Tipo bananão, né? Não falando palavrões. Mas eu falei, putz, depois que eu terminei a entrevista, eu falei, acho que eu vou tomar uma suspensão aqui. Que eu falei, é uma piada, esse cara é um brincalhão. Como é que o cara me dá um vermelho? Eu não fiz nada, eu pus o pé pra ele tropeçar. É ridículo, é um absurdo, fomos roubados. Falei, mas não deu nada. Que bom. E a segunda foi com a camisa do Flamengo, em Madureira. Flamengo e Madureira. Uma outra baita sacanagem. Tinha um zagueiro, cara, era um negão de 2 metros de altura, que ele tinha o dobro do meu peso e da minha altura. Eu tô protegendo, é uma bola no alto, eu domino no peito, e ele monta em cima de mim. E aí, sabe quando você vai abaixando e o cara fica parado nas tuas costas? Tipo, falta, claro, o juiz marcou a falta e o cara não saía das minhas costas. Eu não cheguei a cair, mas o cara tava pendurado e jogou todo o corpo em cima de mim. O que eu fiz? Para vocês que estão em casa e que não estão vendo através das câmeras, eu só girei o meu corpo para tirar ele, tipo, como se fosse um judô, um golpe de judô, assim, Eu cheguei e fiz assim, tipo, sai de cima de mim. E ele caiu. Cara, não deu confusão, não deu nada. O juiz veio e deu amarelo para ele, porque percebeu que além da falta, ele ficou com o corpo, ele ficou em cima de mim mais tempo do que o normal. Só que o cara já tinha um amarelo. Então ele dá o segundo amarelo e na hora que ele percebe, ele é obrigado a expulsar o cara. Nós estávamos ganhando o jogo. Acho que o Flamengo, inclusive, acabou ganhando esse jogo. Eu e o Romário na frente. E aí, cara, o time inteiro do Madureira vai pra cima do árbitro, cobrando
que me desse o cartão também, mas eu não briguei, eu não revidei, eu não fiz nada, eu só tirei o cara de cima de mim. Eu não tinha amarelo, eu não tinha nada. Aí o juiz, para compensar, para fazer a tal média, ele me dá o vermelho. Eu falo, vermelho? Nem pro cara que fez a falta e ficou nas minhas costas, você deu vermelho, você deu amarelo, e por ser o segundo amarelo, você expulsou ele. Para mim, você vai dar vermelho, que eu não fiz nada, eu sofri a falta. Então foram as duas grandes injustiças. Nesse dia da tu minha carreira. saiu puto, xingou também? Xinguei. Ficava bravo. Mas você sabe que dentro do campo, sério, agora eu às vezes saía um palavrão. É. Só dentro de campo. Que nem eu falo pro meu filho, eu falo, filho, o estádio é sagrado. Quando você entrar aqui e quiser xingar, pode xingar. Saiu do estádio, não. Aí é só Tá no certo. máximo bananão. Teu filho tem quantos anos? 10 anos. É? Vai fazer 11. Entendi. Ele tem, tu planeja colocar ele no caminho do futebol também? Ele tem vontade? Como é que é? Cara, ele ama. Acabei de gravar o meu programa do Cartola, que a gente tem lá no GE. Globo, no YouTube, com ele, porque é Dia das Crianças essa semana, então gravei com ele, com o filho da Renata, que é narradora também lá da casa. Cara, ele joga bem, joga muito bem. Todo mundo que vê ele jogando. Ele já tá lá no São Paulo, no Campeonato Interno. Ele torce pro São Paulo? Ele torce pro São Paulo. Ele torce pro São Paulo. Agora eu vou fazer um último comentário que você vai entender por que que ele